Olha só, hoje vamos falar com o Thiago, ele que fundador e criador de um curso muito bacana. E aí, já dou as boas-vindas. Obrigada, Thiago, por aceitar nosso convite Obrigado, aqui. Brenda. É um prazer estar aqui no Portal Web Manaus, então agradeço aí o convite de vocês. Desde já, nós que agradecemos a sua presença. Então, Thiago, antes de começar o nosso bate-papo de hoje, falar um pouquinho do nosso tema, eu gostaria que você contasse para o nosso público quem é o Thiago e um pouquinho da sua profissão. Certo. Então, eu sou biólogo, mestre em agricultura, e ao longo de toda a minha trajetória eu aprendi muito a empreender, né? Então, meu pai, ele é árabe e a gente desde criancinha ali aprendeu a mexer com negócios. E aí, eu sempre conto uma história que aos 9 anos de idade eu estava nos Estados Unidos e eu tive um problema com a minha roupa. Então, eu ia para um parque de diversão por um grupo muito conhecido aqui no Amazonas, que é o Tio Acra, né? Então fui através desse intercâmbio e no dia de ir no parque de aquático eu sujei minha camisa e a minha mãe falou, você não pode ir porque estava com a farda suja, e isso aí me levou até a minha primeira lavanderia nos Estados Unidos ali com 9 anos de idade, que foi quando eu tive o primeiro contato com isso, né? Mas de lá para cá eu trabalhei em vários negócios e hoje eu tenho diversos negócios hoje e até onde a gente decidiu lançar atualmente o Lavanderia Sem Franquia, né? Foi no ano passado o primeiro lançamento e e hoje a gente está aqui para contar um pouco mais para vocês. Maravilha. Então, para você aí que já conheceu um pouquinho do Thiago, deve estar se perguntando, lavanderia sem franquia no Amazonas e no país. Então, quer dizer, conta pra gente que o curso, esse projeto aí já saiu do estado, já atingiu o país todo. Então, hoje a gente realmente atende cerca de 200 alunos no país inteiro, né? E desses alunos, diversos alunos já têm lavanderias inauguradas, né? Alguns estão até falando aí no chat. E isso mostrou um pouco o que a gente vê. Então, hoje a gente tem uma influência no mercado de lavanderias que muitas franquias, na verdade, se não todas as franquias hoje do mercado, demoraram anos para construir. E eu falo isso com muito orgulho. Então, quando a gente trouxe a possibilidade da pessoa abrir uma lavanderia sendo independente, sem ter que pagar altas taxas de franquias, a gente começou a se deparar também com outros nichos que as pessoas precisam também se libertar de franquias e talvez serviços de assessoria, nesse sentido, sejam muito mais atrativos para o mercado. Então, hoje o que a gente tem são pessoas que se sentem livres porque as questões contratuais de franquias acabam em muitos pontos, né? Porque quando a gente critica a franquia, eu não critico todas as franquias e nem vou falar de marcas, mas quando a gente fala de franquias que realmente dão suporte, essas franquias elas são válidas. Agora, no sentido de franquias onde a gente não necessita de um suporte ou elas não darão suporte durante o tempo contratual, aí eu acho que a gente deve declinar desse tipo de contrato. Maravilha. E eu gostaria que você contasse para o nosso público como é que surgiu o nome desse projeto. Né? Você disse que lá aconteceu uma pequena historinha com você, né, que te levou a ter acesso a uma lavanderia em outro país. Então, como é que surgiu esse projeto? Como é que está a direção do projeto? Se é só composto por você, a direção? Se existem outras pessoas? Como é que está a situação? E como surgiu esse nome Lavanderia Sem Franquia? Então, imagina como é que a gente ia criar um negócio tão grande comigo sozinho, né? Eu tenho um monte de gente que tá com a gente e assim como vocês, né, tem toda uma produção, a gente também tem uma produção grande, né? E um time de 6 pessoas aí que trabalham junto. E isso, naturalmente, só surge de uma dor, da mesma dor que eu passei ao tentar abrir lavanderias. Então, no início de tudo isso, né, Brenda, a gente acaba indo pelo caminho que era um mal necessário. Então eu precisava contratar uma franquia, mas logo no início, como antigamente as franquias ainda estavam se instalando, nós não tínhamos contratos tão difíceis de lidar como esses contratos são hoje. Então eu consegui me libertar de um contrato de uma franquia e a partir daí
eu percebi que muitas pessoas me cobravam isso. Então eu falava, Thiago, você vende franquia? Você consegue franquear a sua lavanderia para mim? E eu falei, não, a gente vai fazer uma lavanderia sem franquia para você. Eu acho que o nome veio daí, foi quando eu comecei a abrir as primeiras lavanderias sem franquias, foi em Manaus mesmo, né? E aí depois teve o Odilon, que comprou em Manaus e decidiu abrir em Goiânia, que foi um aluno que foi chave para a gente iniciar esse processo, né? Inclusive hoje, o nosso primeiro aluno mesmo, assim, oficialmente dentro da nossa plataforma, que teve todo acesso ao documento que tem hoje, isso foi em dezembro, em novembro, né? Esse primeiro aluno hoje, ele iniciou a abertura da lavanderia dele 6 meses depois. Isso por questões próprias dele, né? Questões pessoais. Mas hoje eu até me relembrou muito o início do Lavanderia Sem Franquia, né? Então hoje a gente realmente... a gente tem orgulho da história que a gente está escrevendo e principalmente falar que hoje a gente não trabalha, né? Hoje a gente assim, não vou falar se diverte, mas hoje a gente faz o que gosta o tempo todo. Então eu estou aí até 8, 9 horas da noite, 10 horas às vezes atendendo os alunos para abrirem as suas lavanderias. Então a gente pode afirmar que você dá toda a assessoria, não importa o horário. Teu aluno vai estar ali protegido, vai estar ali respaldado, que vai ter um professor para ajudar. Hoje tá meio que funcionando dessa forma, né? A gente acaba atendendo alunos até mais tarde, né? Os alunos também têm muita consciência, sabe, Breno? Assim, os alunos falam, não, queria te incomodar, se puder eu te respondo amanhã, eu respondo logo na hora. Mas sim, o correto era são nos horários comerciais, né? Mas não tem jeito, cara. Se eu pegar meu celular e abrir aqui e tiver 10 coisas, eu falo com todo mundo. Inclusive a gente estava até nos bastidores aqui e ele pediu para eu dar um alôzinho justamente para ele conseguir resgatar o link da nossa live, justamente por isso. É muito aluno, muita coisa. E aí fica aquela dúvida, aquela curiosidade. Como é que tu diferencia e separa, lidar, na verdade, com essa situação do teu trabalho, teu horário para tua vida pessoal, porque isso é uma vida profissional. Uhum. Como é que tu lidar com essa situação? Sabe que eu não sei responder muito bem essa pergunta, porque assim, ó, a Bárbara, que é a minha esposa, quando a gente decidiu montar a Lavanderia Sem Franquia, a gente foi estritamente profissional. Eu sou professor, sou biólogo, mestre em agricultura. E quando a gente faz a docência, a gente aprende a metodologia do ensino e a partir daí a gente consegue criar coisas com maior facilidade e habilidade. Então, eu já lecionava em todo o estado do Amazonas, então já entendia muito sobre isso. E a Bárbara, ela veio para contribuir nesse processo. Então, hoje a Bárbara, até umas 8 horas da noite, ela não reclama. Aí, quando passa desse horário, ela já começa a reclamar. Mas eu acho que é mais... A gente sente que a gente não trabalha mesmo. A gente sente que a gente está contribuindo e isso pra gente é gratificante demais. Até porque quando você faz algo que tem amor, tem paixão, que não é só aquela rotina, se torna uma coisa até mais fácil de se fazer. A gente se torna algo leve pra gente, é leve. Assim, ó, fisicamente a gente se desgasta, né? Mas a gente se desgasta porque à medida que a gente se desgasta fisicamente, a gente não sente um gasto mental e psíquico, assim, né? Então, eu te confesso, imagina que você realiza o sonho de uma pessoa, né? Que queria abrir uma lavanderia e ali ela teve diversos... um caminho muito tortuoso. E aí ela vê uma oportunidade. Você consegue ajudar aquela pessoa a, de repente, realizar um sonho. Porque hoje abrir e empreender no Brasil e ter sucesso, ele é um sonho. E a lavanderia hoje te permite esse sonho com maior facilidade. Quando eu falo que ele é a melhor oportunidade hoje a nível de Brasil, de crescimento com certeza de sucesso, isso não vai ser para a vida toda. Mas hoje, esse ano, 2023, eu afirmo, a gente consegue realizar sonhos das pessoas se transformarem em empresário, mesmo se eles tiverem assim, eles não forem tão profissionais. Se eles não eram empresários ainda, hoje a gente transforma pessoas que são funcionários públicos há 20 anos em empresários em 3 meses. Então, isso faz com que a gente se sinta gratificado por poder fazer isso. Maravilha.
Bom, vamos falar aqui com nossos seguidores que estão nos Vamos. acompanhando aí no nosso canal. Primeiramente, a Bárbara Mello, que diz boa noite, Brenda e Tiago. Será um debate muito bacana, sem dúvida. Obrigada, Bárbara, por estar nos acompanhando. Todas as semanas aí, sempre nos seguindo, sempre comentando. Muito obrigada. Temos o Fábio Leme, que deseja boa noite. Boa noite, Fábio. O Juan Fonseca, boa noite. O Juan volta a dizer, muito bom o tema. O Márcio Loloco diz boa noite. A Francimar também diz boa noite. Então, muito obrigada desde já a presença de vocês por estar nos acompanhando. Compartilhe essa live. Para você que é a primeira vez que está nos acompanhando aqui, já se inscreva no nosso canal. Temos a Fernanda Souza, que diz boa noite, Brenda. Tema muito bom. O Fábio diz assim, o Lavanderia Sem Franquia está mudando o empreendedorismo de lavanderias no Brasil. Olha só, se quiser comentar alguma coisa sobre esse comentário do Fábio, pode ficar à vontade. Tá, o Fábio, ele sempre tá acompanhando a gente aí, né? Eu fico sem palavras para responder o Fabinho, porque ele é um cara que tá muito perto da gente, mas, por exemplo, a Tabata ali, né, mais em cima, ela falou que comprou lá uns 3 ou 4 meses atrás, eles abriram a lavanderia e até hoje a gente está dando suporte. Então, eu acabei de falar com a Tabata antes de chegar aqui. A Tabata abriu a lavanderia e enfrenta ainda alguns desafios, né? E eu acho legal a Tabata vir aqui falar. E como ela como aluna, tá? O Fábio como aluno também. E vários outros que estão aí dentro como aluno falando isso, eles sabem. Olha só, eu não preciso convencer um aluno a vir até aqui e falar bem da gente. Eu não tenho que falar assim, Ih, entra lá na live e fala aquilo. Os caras vêm aqui e falam porque eles confiam mesmo na gente, eles acreditam na gente, eles passaram por essa história e eles querem que outras pessoas acreditem também. Então eu fico muito feliz com todos vocês em geral, né, por estarem aqui e continuem fazendo isso, tá? Continuem fazendo isso. Maravilha. O Elinho Souza diz, ótimo tema, obrigada, Elinho. Temos a Camila, que diz, boa noite, pessoal. A Tabata Gomes, que fala, recomendo o Tiago e sua equipe abrir minha lavanderia dia 12 de junho e até agora, qualquer problema, ele me ajuda imediatamente. A Camila volta a dizer, Tiago é o fera da lavanderia. Parabéns a ele e a toda a sua equipe, o Wilton Borges, que sempre nos acompanha. Estamos ligados no melhor programa de terça-feira, Casal Norte. Muito obrigada, Wilton, por estar nos acompanhando. Fica aqui um grande abraço e um beijo de toda a direção do programa para você e para a Cristiane. Temos o Alex Souza, que boa noite, Brenda. Ótimo tema para essa noite. O Wilton volta a dizer interessante o assunto. Ana Célia deixa aqui as palminhas. O Manuel Passos, que é um grande amigo nosso do portal, que sempre nos acompanha, um músico fantástico daqui do nosso estado, diz assim, Brenda, Danilo e Tiago. Boa noite. Gostaria de saber do Tiago se ele gosta mais da lavanderia sem franquia ou da biologia. Uhum. Biologia e a lavanderia, na verdade, a biologia me levou para a agronomia. E na agricultura, eu aprendi um pouco de tecnologia. E aí isso me levou à lavanderia sem franquia. Então, acho que tudo é uma construção e que a gente sempre deve gostar de tudo que a gente faz. Então, eu continuo sendo um biólogo apaixonado pelas questões ali. E eu acho... imagina que a lavanderia é algo totalmente, eu vou chamar de murto por ser tecnológico, né? Então não existe a biologia dentro da lavanderia e quando a gente entra nesse mundo, é um mundo totalmente diferente do que a gente aprende ali na faculdade. Então, isso me fez pessoalizar mais a lavanderia, dizer aquilo não pode ser só um ambiente tecnológico, a gente precisa trazer, pessoalizar o contato com os clientes. Então, assim, eu gosto de tudo e, no geral, isso me traz benefícios dentro da lavanderia também para ter sucesso. Maravilha. Desde já agradeço a sua presença que está nos acompanhando. Daqui a pouco a gente volta aí para os comentários, para as perguntas. E dando continuidade, Tiago, gostaria de saber e gostaria que você explicasse para a gente. Você mostra aqui tanto amor, tanta responsabilidade com o teu projeto, com o curso. Né? Eu queria saber de ti, por que desse lutar por um empreendedorismo sem franquia? A franquia... eu vou dizer assim, eu não estou falando... quando a gente fala de franquia, porque alguns dos pequenos negócios, eles precisam de muito fôlego. Então, quando foi montado a lavanderia no Brasil, as franquias perceberam que aquele era um canal onde elas poderiam estar sugando o dinheiro do seu franqueado durante 5 anos.
Eu não vou citar franquias grandes que são importantes, mas nesse caso, por exemplo, um dos alunos ontem falou: Thiago, se eu tivesse conhecido lavanderia sem franquia antes, eu não teria comprado a minha franquia de loja de tintas. Porque até então ninguém tinha ouvido falar o que eu falo no Brasil, né, sobre franquias. E então, assim, eu não estou diminuindo todos os modelos de franquia, mas existem modelos específicos que vão tirar o fôlego que o empresário tem de crescer, de repente empreender no mercado digital, dentro da lavanderia. Então, ele vai pagar uma taxa de R$2.000 para uma franquia. Isso daria para ele fazer uma explosão de marketing dentro da sua lavanderia. Então, esse valor, e além disso, as diversas amarras. Então, quando uma pessoa ela enfrenta um país extremamente burocrático, eu não sei se você concorda comigo, principalmente para o empreendedor, ela chega na franquia e encontra o dobro de burocracia. Então, ela tem a burocracia brasileira, a burocracia de leis, a burocracia da franquia. Então, para você abrir uma nova lavanderia hoje através da franquia, você fica extremamente amarrado. Então, os contratos, eles só te permitem se você pagar a taxa de novo. Então, você não paga só a mensalidade, você paga uma taxa para ter acesso àquela bandeira. Então, é como se você pagasse 20, 30 mil reais para ter acesso ao nome. E o nome, eu não sei você que está, por exemplo, você está fora do mercado de lavanderia. Você sabe o nome de alguma franquia de lavanderia? Não sabe. Mas se você souber, você pode citar. Sabe ou não sabe? Não sabe. Então, provavelmente você que está aí me vendo agora, acha que marca de lavanderia é uma coisa importante. Mas a Brenda nem conhece. Você conhece porque você está dentro do negócio. Então, as pessoas ficam achando, vou comprar a lavanderia da marca tal porque ela já tem nome. Mas o nome para esse negócio não foi feito e não será feito. Porque quando a gente percebe que no Brasil, no país, no mundo inteiro, não estou falando de Brasil, estou falando do mundo inteiro, não existe franquia de lavanderia, você observa que a tendência brasileira é o que nós estamos trazendo para o mercado hoje. É você abrir lavanderias sem franquias, como acontece em todo o planeta. Então, nos Estados Unidos, na França, na Austrália. Eu tenho uma aluna da Austrália, espero que ela esteja me vendo aí. Tenho um aluno nos Estados Unidos, espero que eles estejam vendo a gente. E eles falam, não, aqui não existe. Então, é por isso que essas pessoas em outros países têm uma tendência muito grande de comprar da gente aqui no Brasil. Maravilha. E aí, temos outras perguntas aqui. O Alex fala assim, uma curiosidade, você tem bastante franquia pelo país? Então, eu tenho bastante lavanderia, franquia não. Mas lavanderia, a gente tem, hoje a gente tem 200 e poucos alunos, né? E a gente tem cerca de 90 a 100 lavanderias abertas no país. Então, é um número realmente muito grande, né? Praticamente, a gente está inaugurando uma lavanderia dia sim, dia não. Olha, que legal. Bom. Então, são 17 milhões, tá? Hoje a gente tem de custo de movimentação, ao longo de 6 meses, nós movimentamos 17 milhões no mercado nacional. É muito dinheiro mesmo que a gente conseguiu movimentar e esquentar essa economia que, infelizmente, não está indo tão bem, mas a lavanderia hoje, ela é um negócio que é de alta lucratividade, então ela acaba tendo um fôlego grande, aí podem vir adversidades que ela vai continuar em pé. Maravilha. Temos aqui o Vinícius Simões, que diz: o Thiago é o verdadeiro terror das franquias. A Poliana Pinheiro, pensa numa equipe top. LSF são os melhores. A Heloísa desejando boa noite. Boa noite, Elo. O Alex pergunta, em média, quantos alunos você atende por dia? Em torno de 40 alunos, mais ou menos, por dia. A gente chega... 12 horas do dia. Na verdade, eu começo a atender alunos 5 horas da manhã. Então, meu filho me acorda, né? E aí eu boto ele do lado para ele já ir aprendendo a trabalhar. E aí, até às 8 horas, a gente consegue atender isso aí. Agora, quando a gente faz lives, né? Aí a gente atende 20, 30 alunos ao mesmo tempo, né? Porque eles vão respondendo, perguntando numa live aí de 2 horas, a gente consegue atender muita gente. Maravilha. Tem uma imagem que eu pedi para a produção colocar, justamente é um podcast que você apresenta e aí com seus alunos. Como é que surgiu essa ideia de você trazer não só os seus alunos para o curso, mas também fazer parte desse projeto do podcast? A gente começou a perceber que tem alunos
Na verdade, quase todos os alunos são destaque, né? Hoje eu estou vendo um aluno dizendo, eu consegui fazer isso, outra aquilo. O Fabrício, por exemplo. Eu vou até falar do Fabrício, que também está falando ali. Tá, Thiago é fera, sou um aluno recente, breve teremos mais 10 lavanderias. O Fabrício já tem lavanderia e ele veio fazer parte da lavanderia sem franquia. Ele já era uma lavanderia sem franquia, tá? Então, assim, quando a gente... E provavelmente será o nosso próximo podcast. Então, quando a gente começa a enxergar que tem alunos que, além de falarem bem, têm um bom desempenho e conseguem passar a ideia, a gente traz isso para as pessoas entenderem como é o dia a dia de estar dentro de uma lavanderia, como é uma inauguração de lavanderia, como é o processo de montagem, para desmistificar isso. É claro que desmistificar não é dizer que qualquer pessoa faz, mas se você utilizando o caminho correto, você consegue montar uma lavanderia em 35 dias. Então, o César ali, que é do lado esquerdo ali na imagem, deixa eu ver se é do outro lado aqui. O César aqui, ele inaugurou em 35 dias, em 27 dias a lavanderia dele. Quer dizer, ele entrou no curso e em 27 dias ele tinha uma lavanderia pronta, faturando. Aí, no primeiro mês, ele teve um faturamento 2 vezes maior que o normal e comprou uma máquina a mais para poder suprir esse grupo. Então, essas coisas a gente vem trazendo para a galera ver que 2023 é o ano da lavanderia. E eu falo isso já há muito tempo. Em 2022 eu falava, 2023 é o ano chave. Legal. E aí acontece esse podcast quantas vezes na semana? Como é que funciona? Então, a gente, o podcast, ele não tem um horário, mas ele fica gravado, né? Uhum. E a gente acaba não fazendo lançamentos desses podcasts de estreia. Então, assim, a gente acaba fazendo um podcast a cada 15 dias. E ele é feito ali, na verdade, é uma transmissão ao vivo, né? Onde aquele aluno vem falar e vem responder perguntas e vem falar a opinião dele. Então, a cada 15 dias a gente está soltando um podcastzinho aí e os alunos novos que entraram estão convidados pela gente. Maravilha. Temos uma outra imagem também que vai justamente falar sobre o lançamento da inscrição dos cursos, né? Do seu curso, inscrições abertas. Eu queria que tu contasse pra gente como é que tá funcionando, se ainda tem turma, como é que tá esse processo? Na verdade, a gente tem 5 vagas, tá? Amanhã, acredito que às 9 horas da manhã, às 9 horas da noite, né? Termina o processo de inscrição. A gente tem 4 vagas, eu acredito, agora, né? Das 60 vagas que a gente abriu. E as pessoas que querem abrir uma lavanderia, e aí ela precisa entender como é que funciona toda essa... Porque quando a gente chama de curso, dá uma ideia que a pessoa precisa fazer uma faculdade ali de 6 meses para entender. Mas, na verdade, é uma mentoria assessorada por um curso. Então, imagina que você... vai aprender a montar um podcast igual esse que nós estamos falando agora. Então, tem um vídeo que vai falar para que serve esse microfone, tem um vídeo que vai falar para que serve essa mesa, qual é o tamanho, qual é a luz ideal e tal. Mas, para se montar mesmo, precisa da Brenda ou precisa do Daniel para eles poderem dizer assim, olha, mas para a gente montar, a gente precisa de um microfone assim, a gente precisa de uma luz... uma luz quente. Então, assim, a mentoria ela é mais importante hoje do que o curso em si. O curso em si ele é muito abreviado, né? Em 6 horas você consegue terminar um curso, né? Em mais 6 horas você consegue ver diversas aulas complementares que vão tirar aí 90% da sua dúvida. Aí, o que a gente faz aqui na mentoria é gravar segredos chaves do LSF que as pessoas só conseguem aqui dentro da mentoria. Então, é um processo imediato. A pessoa assiste meia hora de aula. O que a gente criou, o mecanismo que a gente criou dentro da LSF é meia hora de aula e inicia uma mentoria. Meia hora de aula inicia a segunda fase da mentoria. E assim a gente consegue manter o aluno sempre atualizado e produzindo. Eu acho que a produção ela é coisa de abrir a lavanderia mais rápido possível, é a coisa mais importante. Então, a gente frisa isso. Muito bom. E aí, eu gostaria que você falasse um pouquinho, claro, não pode falar todo o procedimento e o método LSF, Sim. Mas gostaria que você explicasse um pouquinho do que se trata, do que vocês abordam, se já teve alguma estreia de algum vídeo por aí, algum lançamento. Tá. Hoje, assim, para você montar uma lavanderia, você precisa passar por diversos ensinamentos. Então, assim, fora a mentoria, a gente acaba instruindo o nosso aluno a ter um pensamento empresarial. Então, a gente estimula isso de forma persuasiva, porque quando a gente aprende a falar, a gente aprende muito sobre persuasão. E a persuasão faz com que a gente consiga manipular de uma forma positiva. Eu quero deixar isso claro, existem 2 manipulações, né? A manipulação de você
ir bem vestido de paletó para uma entrevista de emprego para você ter uma visão melhor, existe a manipulação negativa. Então, essa manipulação, ela é feita e o aluno sabe que ele está sendo manipulado dessa forma para que ele haja como um empreendedor de lavanderias. Então, hoje, assim, eu digo com toda a certeza, todos os alunos que nós tivermos, os que tiverem oportunidade de abrir sua segunda lavanderia, vão abrir ainda esse ano. Então, os alunos desse ano provavelmente terão a maioria 2 lavanderias. Então, esse processo, ele funciona num passo a passo. Então, a pessoa, primeiro, a gente tem uma metodologia do local ideal para a pessoa poder identificar esse local. A gente vai na contramão, inclusive, da franquia nesse primeiro ponto, onde a franquia, o que ela faz? Ela usa um geomarketing de lá de onde ela está e fala, abre uma lavanderia ali no Parque 10 e tal. E a pessoa começa a procurar ponto, não tem, mas ela só tem aquela referência e ela acaba abrindo em qualquer lugar. O que a gente faz é ensinar o aluno a procurar o local ideal e aí que a gente faz a georreferência para dizer se o que ele procurou de fato é positivo. Então, a gente trabalha, e aí, a partir disso, a gente vai trazendo as necessidades de cada ponto. Então, encontrou o local, é preciso checar se aquele local cabe uma lavanderia. Depois dessa checagem que a gente faz, a gente segue para um outro passo, que é a aquisição dos equipamentos ideais. Então, assim, muita gente fica perguntando, eu quero máquina mais barata, eu quero máquina assim ou máquina assado, mas é necessário entender que, por exemplo, para eu ter um ar-condicionado na minha sala de 12 mil BTUs, a minha sala precisa ter 12 metros quadrados. Se eu tenho uma sala de 50 metros quadrados, eu preciso de um ar-condicionado de 50 mil BTUs. Então, a máquina, ela também tem essa particularidade. E aí, depois que a pessoa vai passando por esse passo a passo de máquina, ela vai para outros passos simplificados até a inauguração da sua lavanderia. Então, ao mesmo tempo que a pessoa vai fazendo compras, a mentoria e o curso, ela consegue também a organizar o local dela e deixar tudo preparado para que quando uma máquina chegue no ponto dela, ela consiga inaugurar 5 dias depois. Então, na verdade, o nosso processo, teoricamente, ele demora ali 10 a 12 dias. A pessoa conseguiria inaugurar uma lavanderia hoje através de lavanderia sem franquia, coisa que pela franquia está demorando até 6 meses. Então, a pessoa paga 6 meses de aluguel, paga taxa de franquia, paga royalty, paga um monte de coisa, né, para poder conseguir inaugurar a sua lavanderia. Maravilha. Eu gostaria que você contasse para a gente também, então, a gente pode afirmar que a oportunidade que a pessoa que adquiriu o método é alavancar o empreendedorismo dela mais rápido, ter mais sucesso. Sim. Podemos dizer assim. Imagina que a gente vai, que para você abrir um negócio, além de enfrentar as burocracias da lei, abertura de CNPJ, tal, isso aqui, você vai precisar também enfrentar a burocracia de uma franquia, né? E a franquia vai precisar enfrentar outras burocracias para poder te atender. Então, com certeza, o que a gente faz é democratizar a lavanderia, mas muito mais, e até sobretudo, tem perguntas, né? Mas até sobretudo acelerar esse passo mesmo, Breno. Então, assim, é trazer algo, às vezes, 5, 6 vezes mais rápido do que qualquer mecanismo mesmo. Então, o que tu falou é preciso e acho que é um dos principais pontos do Lavanderia Sem Franquia. Maravilha. Vamos aqui conversar com nossos seguidores. O Fabrício Dutra diz assim, Tiago é fera, sou aluno recente, o comentário que você falou, e em breve teremos mais de 10 lavanderias próprias no interior de São Paulo, graças ao curso e ao estoque do Tiago. Então fica aqui meu agradecimento, Fabrício, por você estar nos acompanhando. Alessandra Ferreira, boa noite. Edivan Dias Maria diz, boa noite. Equipe do Tiago é nota 10. Sou aluno e logo estarei com a minha lavanderia aberta e faturando isso tudo com a ajuda do LSF. Temos o Arthur, parabéns ao Tiago e à sua equipe pelo excelente trabalho de apoio aos alunos. A lavanderia sem franquia foi algo totalmente inovador que a dá mais liberdade para quem deseja abrir sua lavanderia. O Alex Souza diz assim, a gente já falou sobre a pergunta dele, né? Uma curiosidade, você tem bastante franquia pelo país, como você já respondeu. O Vinícius Simões, Tiago, verdadeiro terror das franquias. O Fábio, hashtag terror das franquias, até subiu o hashtag aí. Ele aproveita e já suba o hashtag terror da franquia aí. Temos o Neivan Borges Lima, que diz assim, o que impulsiona o negócio de lavanderia pelo país?
o que impulsiona é a necessidade do povo. Então, assim, eu sempre digo para todos os alunos, tá? Você não está abrindo um negócio, você está abrindo algo que vai trazer um benefício social gigantesco, fora do normal. Tanto como diminuição de custo de água, diminuição de custo de energia. Então, assim, a lavanderia, as máquinas, e dependendo do qual você escolher, claro, né? De qual que a gente indica também, a gente indica diversas, mas dependendo dela, você vai ter uma redução gigantesca de custo de água, de energia e de tempo. Imagina que para lavar hoje uma roupa, quanto tempo tu demora para lavar uma roupa na tua casa, na tua máquina? Só para lavar. Ah, 1 hora. Uma hora? Pois é. Então, se tu tiver 3 cestos, tu demoraria 3 horas. Então, numa lavanderia como essa, tu lava 3 cestos em meia hora e seca na outra meia hora. Então, quer dizer, você gastaria em torno de 6 horas, você consegue fazer 1 hora dentro de uma lavanderia dessa. Então, é um trabalho social gigantesco, é isso que move as lavanderias pelo mundo, não é só no Brasil. Muito bacana. É uma resposta, assim, muito... que agrega muito o nosso conhecimento, né? Essa comparação de você de lavar em casa e numa lavanderia. Do secar, do lavar. Muito bacana. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, já se inscreva no nosso canal, siga nossas mídias sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, compartilhe essa live, dê seu like aí. Muito obrigada pela sua presença, que para a gente é muito importante. E dando continuidade, temos a Alessandra Ferreira, que diz: como eu poderia agregar a lavanderia sem franquia à minha lavanderia convencional? Tá, lavanderias convencionais, a gente não tem um curso, tá? A gente utiliza hoje até algumas ferramentas para poder pontuar isso. Então, se você hoje tem uma lavanderia profissional, é preciso fazer uma análise do tipo de lavanderia que você tem. Porque uma lavanderia hoje profissional, ela chega a custar 10 milhões de reais. Então, assim, é algo muito caro. E uma lavanderia profissional simples, ela chega a custar aí uns 150, 200 mil reais com 1 ou 2 equipamentos, tá? Então, é algo... assim, então, hoje, Alessandra, a gente precisaria fazer uma análise do que você está passando para a gente poder agregar, né? Mas tendo em vista que lavanderias são algo que tem um custo elevado, mas a lucratividade também é muito alta. Maravilha. Temos o Edson também, que sempre nos acompanha durante a semana. Minha mãe mora em Tefé. Qual o procedimento para ser atendida por a sua equipe? Aí eu vou pedir para minha equipe colocar aí o link do Instagram ou algo do tipo, alguma forma para eles, ou o telefone de alguns de vocês aí. Então a minha equipe vai já colocar aí, é só pegar com eles aí que você consegue ser uma das últimas 4 vagas que tem. Inclusive, a gente tem até uma foto que mostra justamente o perfil da Lavanderia Sem Franquia. Eu vou pedir para a produção colocar, que aí é o próprio perfil do Instagram, que vai mostrar. Isso aí é um grupo que o Thiago vai já explicar pra gente. E aí temos o próprio perfil dele, que você vai ter acesso não só a todos os depoimentos, os projetos, os trabalhos concluídos, mas também como você pode entrar em contato, né, Thiago, com você. Tá aí, Edson. Vai lá, ó, Lavanderia Sem Franquia, e fala lá no chat também que você vai conseguir ver isso aí. Hoje o investimento é R$ 4.997 ou 12 vezes de R$ 498 para você ter a assessoria de 1 ano hoje pela Lavanderia Sem Franquia, tá? Então, adiantando a pergunta que a gente está vendo lá, eu vou aproveitar para falar também. Pode continuar as perguntas depois do Edson. Maravilha. Obrigado, Edson, por estar nos acompanhando. Já fica aí o arroba da empresa, onde você pode entrar em contato. Temos o Alex, que pergunta assim: pode-se dizer que a sua empresa é uma das empresas mais procuradas do país? Não, Alex, eu acho que não é por esse... Eu acho que eu acho assim que em relação a franquias, a lavanderias e as franquias, em relação ao volume dessas franquias, eu acredito que sim. A gente acaba sendo mais procurado, tá? Mas do país, eu acho que aí não tem muitas empresas que agregam aí muita coisa, né, no dia a dia, empresas de ônibus, empresas de várias coisas que estão mais procuradas que a gente. Sim. Maravilha. Inclusive, a gente tem aí o arroba, né, desde Lavanderia Sem Franquia, tanto para o Facebook como para o Instagram, né, Thiago? E também para o canal do YouTube, que é justamente quando você solta esse tipo de vídeo. Então, Lavanderia Sem Franquia, YouTube, Instagram e Facebook. Então, sigam lá e curtam nossos vídeos nessas redes sociais. Maravilha. E já aproveita e tira todas as dúvidas aí quem está nos acompanhando.
E o site, desculpa, e o site lavanderiasemfranquia.com.br. Maravilha. Temos o Vinícius, que também sobe a hashtag Terror das Franquias. E o Ricardo, que faz a pergunta, qual seria o custo, que você já nos respondeu, né? Hoje, para abrir uma lavanderia, para abrir a lavanderia, né, o custo de lavanderia está em torno de R$145 mil. Uma lavanderia com 3 equipamentos, 3 conjuntos de máquinas, né? E com 2 conjuntos de máquinas em torno de R$106 mil. Acho que a pergunta dele se referia ao valor da lavanderia. Maravilha. Temos aqui a resposta do Fábio, que diz assim: me chame que eu passe as informações. Então tá aí, para você que tem mais ainda curiosidade, gostaria de tirar mais dúvida, basta chamar o Fábio, ou então as mídias sociais, Lavanderia Sem Franquia, que eles vão estar te recebendo. E aí, Thiago, gera uma outra dúvida sobre a questão do custo, né? De você, da pessoa adquirir o método LSF. Como é que a pessoa pode fazer? É cartão de crédito? É à vista? Pix, boleto? Como é que vocês facilitam para o público ter acesso? Tá, então assim, hoje a gente, como eu falei para ti, tem 4 vagas, né? 4 vaguinhas só. E amanhã às 9 horas da noite terminam aí essas inscrições para essa turma do Lavanderia Sem Franquia. Então, para você ter acesso, você tem que ir no lavanderiasemfranquia.com.br ou evento.lavanderiasemfranquia.com.br. Vou deixar a minha equipe escrever aqui embaixo. E a partir daí você vai ter um botão lá de ação. E nesse botão você vai ter acesso a várias formas de pagamento. Entretanto, se você clicar no botão do WhatsApp, você vai conseguir falar com o pessoal do comercial, que vai estar inclusive agora. Eles estão ativos aí agora. Eles também têm o mesmo padrão de trabalho igual ou parecido com o meu, tá? E eles vão estar lá para tirar suas dúvidas e eventualmente, se você tiver alguma dificuldade, quiser pagar no Pix, no boleto, dividido em 3 cartões ou dividido aí, então ele vai te dar uma gama de opções. Então você chega lá já prontinho, falando da forma que você quer, e esse time comercial vai fazer uma análise e vai te passar, né, essa informação. Então assim, estritamente hoje eles estarão lá, tá? Amanhã você vai conseguir ter acesso a essas pessoas no site, talvez de uma forma mais difícil pelo número de pessoas que vão estar entrando em contato, mas às 9 horas da noite a gente encerra as inscrições. E já tem previsão para novas turmas futuramente? Ou... Então, a gente nunca faz previsões nesse sentido, porque a gente sempre vai analisando o mercado. Então, a partir do momento que a gente começa a analisar o mercado, a gente vai vendo ali o que tem. Então, existem também outros cursos de Lavanderia Sem Franquia, que são cursos voltados para lavanderias e para manutenção. Então, a gente vai ter um curso que vai estar lançando em setembro, ensinando as pessoas a darem manutenções profissionais nas suas lavanderias. E aí esse curso ele vai ensinar também sobre programações, equipamentos e equipamentos de alto nível, para que você tenha diagnósticos dentro da sua lavanderia. Então, a gente está criando esse curso para que as pessoas fiquem totalmente especializadas, independente de qualquer outro ser. Em relação a manutenções. Elas podem ali estar passando esse curso para pessoas que elas acham que devem ser competentes para fazer. Então, assim, o próximo curso que eu acredito que virá será em setembro, né, que será o curso da manutenção de equipamentos. E ali cada uma das máquinas terá um curso diferente. Então, as quantidades de máquinas que temos hoje no país, haverá um curso para cada maquinário desse. Maravilha. Vou pedir para a produção deixar essa imagem aí. Antes da gente continuar aqui, as últimas perguntas já para encerrar nosso bate-papo de hoje com o Thiago, vocês têm esse grupo, quer fazer parte da comunidade secreta Lavanderia Sem Franquia? Como é que funciona? Na verdade, a comunidade secreta, ela foi feita para a gente trazer os alunos que inauguraram para uma conversa. Então, o que aconteceu? Acabou que a comunidade secreta acabou virando um grupo de apoio para a pessoa que entrou nova e consegue ver as informações que outras pessoas tiveram de dúvidas. Né? Então, a comunidade hoje está rolando. Aí a pessoa pergunta, quanto é que tu faturou? Como é que tu fez isso, aquilo? E eu acho que isso acaba engrandecendo os alunos. Né? Porque ao mesmo tempo que existe a comunidade secreta, existem mini representantes do LSF hoje em todos os estados. Então, as pessoas que a gente viu que tinham muito destaque e conseguiam liderar grupos de lavanderia sem franquias no país, eles acabam fazendo compras coletivas. Isso acaba ficando muito mais barato, porque uma compra de R$1.000, quando
eu vou fazer uma compra de 20 mil, aquela empresa que está fornecendo, por exemplo, produto químico para a gente, olha para esse grupo de uma forma diferente. Fala, esse grupo não compra R$ 1.000, eles compram R$ 20.000. Então, a gente acaba fazendo, o LCF acaba sendo uma ferramenta onde possivelmente em setembro haverão novos técnicos dentro dessa ferramenta. Então, técnicos que vão estar com equipamentos de ponta para fazer diagnóstico dentro da lavanderia e muito afiados na parte de programação, enfim, habituais que você vai precisar lá dentro. Então, a comunidade secreta ela veio como uma ferramenta que complementou o LSF. Então, a pessoa ela vai ter acesso a essa comunidade durante um ano, adquirindo lavanderia sem franquia. E depois de um ano, a taxa de renovação ela é irrisória. Na verdade, o curso em si ele é irrisório, Bruna, porque imagina que você faça uma faculdade de medicina e ao longo dos 6 anos que você pagou a sua faculdade de medicina, você está formado, ninguém fica te perguntando qual é o cashback, quando é que tu vai pagar a tua faculdade de jornalismo de volta, ou sei lá, a faculdade o curso que você fez, né? Então, ninguém pergunta quando que o médico vai pagar o cashback do curso que ele cursou. Ele aprendeu a ser médico, ele vai ser médico a vida toda. Então, quando uma pessoa paga R$ 4.997, hoje parece um dinheiro alto que, comparado à franquia, não é nada. Assim, comparado ao que a franquia vai gastar, você vai pagar de taxa de franquia durante 5 anos, a taxa inicial. Se você for abrir outra lavanderia, você vai pagar essas taxas todas de novo. Então, cada franquia que você abre, eu tenho, por exemplo, alunos que pagaram R$ 400.000 de royalty taxa de franquia. Daria para ele abrir 2 novas lavanderias. Então, quando você pensa em 4.997, para montar um negócio que você pode faturar 10 mil reais em 30 dias, faturar não, você pode lucrar 10 mil reais em 30 dias, a gente está trazendo a liberdade econômica daquela pessoa. Sim. Então, R$ 4.997, ela, às vezes, é o valor que se paga para uma faculdade de um engenheiro, e que esse engenheiro não consegue receber um salário desse. Então, ele é irrisório e ele pode tornar uma pessoa milionária. À medida que, por exemplo, eu tenho 4 lavanderias. Então, eu tenho hoje uma lucratividade de R$ 40.000 por mês. Significa que em pouco tempo eu consigo me tornar um milionário, coisa que pessoas estão há 20, 30 anos tentando ser isso, né? E hoje a gente ganhando R$ 40.000 por mês, em 2 anos e meio eu me tornaria um milionário, né? Graças a Deus, isso, enfim, já aconteceu. Mas vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Maravilha. O Amado Arte diz assim: por que ninguém não tenta automatizar as máquinas residenciais para utilização industrial? A gente já automatizou. O LSF hoje, com um grupo de pessoas, de amigos que ele tem, a gente automatizou, sim, algumas máquinas, né? Agora, esses processos de testes, eles são complexos. Imagina que eu tenho uma máquina que é um computador, e esse computador, ele é muito... ele é um computador... bom, para os gamers, vou dizer assim, a máquina é um computador gamer, e você está comprando um celular ali, não vou falar marca, mas um celular vou botar aí R$ 400, né? Então, essas máquinas residenciais, elas são como se fossem celulares de R$ 400. Você vai ter muita raiva com eles, né? E quando você compra ali um celular de ponta, de última geração, você vai ter velocidade para trabalhar e, enfim, essa é a diferença de uma máquina para outra. Então, mesmo que a gente automatize, e hoje a gente não automatizou só máquinas, a gente automatizou qualquer dispositivo de lavanderia. A gente automatizou ferros de passar, passadeiras, ferros a vapor, diversos dispositivos hoje que a gente automatizou e consegue agregar dentro do sistema de lavanderias. Então, isso a gente já tem dentro do curso, você consegue ver. Maravilha. Muito obrigada pela presença de vocês que estão nos acompanhando aí através do nosso chat. Temos o Neivan Borges que diz assim: qual o lucro líquido médio em porcentagem de uma lavanderia com 2 a 3 máquinas? Lucro líquido médio em porcentagem de uma lavanderia. Olha, hoje se você fatura... eu não sou pessimista nessa questão, porque eu sou pessimista, porque quando meu aluno entra, ele fala, o Thiago estava errado, eu lucro mais do que ele estava me falando. E na pior das hipóteses, ele fala, caraca, eu estou no céu, o Thiago falou que R$ 18.000, por exemplo, eu estou lucrando 10 por mês, então eu estou cumprindo o meu papel.
Né? Mas assim, hoje uma lavanderia era para ela trazer facilmente de 10 a 20 mil reais com 3 conjuntos de máquina. É claro que não é tão simples assim, à medida que se eu tenho 20 mil reais de lucratividade com 3 conjuntos de máquina, significa que a minha lavanderia está ficando obsoleta e que eu preciso colocar mais uma máquina. Então, toda vez que você chega no topo do faturamento, você precisa colocar um novo conjunto de máquina. Então, assim, a lucratividade ela fica entre 50% a 70%, mas quando você está no pico de lucratividade, você precisa reavaliar a sua lavanderia para você não perder esse pico de lucratividade. Então, acho que são as perguntas aí. Lucratividade de 50% a 70%. Maravilha. Temos a Poliana Pinheiro que diz assim: essas lavanderias são a solução para pessoas que moram em prédios com pouco espaço para secar e que não têm tempo extra. O Daniel Borges deixa assim: boa noite, finalmente alguém para ensinar a lavar. Botou kkk, brincadeira. E a Elisângela Mendeiros que deseja boa noite. Então, gente, muito obrigado por todos vocês que estão nos acompanhando. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe essa live. Para você que é a primeira vez aqui no nosso canal, nossa live, já se inscreva no nosso perfil, nosso canal, para você sempre acompanhar todos os podcasts durante as semanas. Bom, Thiago, chegamos à nossa reta final do programa. Gostaria de agradecer em nome de todo o programa a sua presença, por ter tirado um tempo corrido, com certeza é muito corrido, mas ter vindo aqui explicar para a gente sobre esse tema que não deixa de ser agregar conhecimentos tanto para a gente quanto para o nosso público. Então aqui fica o nosso agradecimento e gostaria de pedir suas considerações finais. Eu aqui agradeço a sua simpatia, Brené, a simpatia dos nossos amigos aqui ao redor. As minhas considerações finais ou você abre uma lavanderia esse ano, meu amigo, ou você vai estar perdido. Eu estou falando isso aí desde o ano passado. Hoje está muito fácil. Então, quem tem dúvida, não era mais para ter. E outra, eu coloco provas diárias de todos os processos de lavanderia que a gente tem, que a gente passe, e até alunos que nem me falam que abriu suas lavanderias vão me falar meses depois. Então, todos os dias a gente coloca provas diárias. Hoje, se você for no Instagram, está recheado dessas informações no nosso Instagram, Lavanderia Sem Franquia. Então, assim, não sei, hoje eu venderia o meu carro para abrir uma lavanderia. Inclusive, eu uso o meu carro com uma chave, para que se eu tiver que abrir uma lavanderia imediatamente, eu vendo esse meu carro para eu poder abrir uma lavanderia imediatamente, caso algum dos pontos que eu tenho em vista estejam livres ali. Então, eu recomendo que, se você tem interesse, conversa lá com a nossa equipe, entra no site lavanderiasemfranquia.com.br, você vai conseguir falar com a nossa equipe e vai ter ali uma libertação, principalmente você que está fechando com franquia. Vou finalizar aqui. Não feche. Converse primeiro com a nossa equipe, que eu tenho certeza que você vai olhar de forma diferente para esse mercado. Maravilha. Olha só, a gente já está chegando aí na reta final do nosso programa, já estamos batendo nosso horário. Temos aqui mais perguntas e, sem dúvida, vai ter que vir mais uma vez ou mais vezes aqui no nosso podcast, Thiago, para você aqui contribuir com esse conhecimento, com essas dúvidas. Mas, para encerrar, temos a Lília Moreira aqui. Boa noite. Qual o valor de cada conjunto de máquinas? Tá, responder ali embaixo, 36 mil. E aí tem mais uma outra perguntinha que eu acho importante, do Neivan. Sim, Neivan, vamos aqui correr. E em cidades onde é comum a falta de água nos bairros, como Belém, qual a solução que o LSF apresenta? Ótima pergunta. Então, isso aí parece uma coisa complicada, não? Mas não é complicado, não. Aí lá dentro você vai conseguir ver na mentoria, tá? Não é algo complicado, é algo muito simples ali. A gente consegue resolver isso, não é o problema. Hoje, abrir uma lavanderia pra gente não é o problema, não. Hoje, pra gente abrir uma lavanderia e crescer, esse que é o nosso desafio. A gente faz a pessoa crescer muito mais do que ela cresceria sozinha. Maravilha. Então, temos aí o Fábio que responde, né? Que diz, @Neivan Borges, temos soluções do curso para isso. Então, gente, quero agradecer vocês mais uma vez por estar nos acompanhando, por ter participado do nosso podcast hoje, agradecer ao Thiago, agradecer toda a presença de vocês.